Sim, eu não gosto desse desenho. Mas antes disso, oi, eu sou um Follow e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, para mais um speed art, como de costume, uma speed art um pouco diferente, vocês já vão entender o porquê. Mas antes do vídeo começar, eu gostaria de pedir para que vocês me sigam nas redes sociais. Se inscrevam no canal, comentem alguma coisa e se gostarem, por favor, curtam o vídeo. E as redes sociais vão estar todas aqui embaixo na descrição. Além de outras informações como as músicas que eu vou usar no vídeo e os meus equipamentos. Bom, agora voltando ao assunto, o desenho Bob Esponja eu gosto muito. Não me entendam mal. Inclusive, é o meu desenho animado favorito. Meu desenho infantil animado favorito. Hoje em dia eu não acompanho mais, por, falta de tempo. Mas ele ainda tem um lugar muito especial no meu coração. Agora, sobre o desenho em si, não é que eu não goste dele, mas confesso que ele me deixou um pouco decepcionado, talvez. Porque, assim, a história desse desenho ela é bem interessante porque eu planejo fazer ele faz um bom tempo. Inclusive, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu posso dizer, faz mais de um ano que eu planejo fazer esse desenho. Apesar de eu já ter postado ele faz alguns meses lá no Instagram, inclusive, né? Me sigam. E quando eu postei não fazia um ano ainda, mas agora no momento que eu tô gravando esse vídeo já faz mais de um ano, porque o primeiro vestígio que eu tenho dele é de 3/7/2021. E naquela época talvez eu não tivesse ainda habilidade o suficiente para fazer ele de uma forma interessante assim. Mas eu nem deixei de fazer ele naquela época por causa disso, na verdade. Foi mais por falta de tempo mesmo. Mas enfim, o ponto é que faz muito tempo que eu planejo esse desenho e eu esperava muito dele. E mais uma vez a gente cai no tópico expectativa versus realidade. Muitas vezes a gente começa a fazer um desenho e na nossa cabeça ele tá impecável, impossível de ficar melhor. Enfim, o desenho ideal, propriamente dito. Pô, minha obra-prima. Tá ligado? Mas quando tu acaba ele, tu percebe que tem coisas que tu poderia melhorar nele, sabe? Esse é o problema de tu fazer as coisas com a expectativa muito alta. Porque no final, sempre tu vai se decepcionar, ou 99% das vezes tu vai se decepcionar. E isso é ruim, né? Com certeza isso é ruim. Se tu for analisar esse desenho como um todo, ele é bem feito. Inclusive esse foi o meu desenho que eu mais demorei pra fazer, sem dúvida nenhuma. Demorou muito tempo pra fazer. Principalmente a parte da sombra, mas tudo em geral, até porque ele é muito grande, né? Tem muitos detalhes. E eu fui adicionando detalhes durante a speed art, eu não sei se vai dar pra perceber. E eu também fui ajeitando algumas coisas que no esboço, na minha cabeça, estavam erradas. Como proporção ali de algumas coisas, direcionamento de algumas linhas ali e tal. Fui adicionando algumas nuvens ali. Eu não lembro, na verdade, se tinha no esboço inicial, mas enfim. Eu tenho certeza que eu mudei algumas nuvens algumas vezes. Então isso também me tomou bastante tempo. Mas enfim, pensando melhor agora, talvez eu só esteja sendo muito duro com ele. Ele nem ficou tão ruim assim. Eu acho que algumas coisas de perspectiva dá pra melhorar, óbvio, porque perspectiva é um tópico muito difícil, assim, na área do desenho. E esse é um dos primeiros desenhos meus em perspectiva. Então, é muito difícil acertar tudo de primeira, assim. Mas, enfim, eu acho que ficou bom o suficiente pra enganar. E eu gosto também bastante de algumas coisas desse desenho. Bom, pra quem não sabe, né? Esse robô é inspirado em um robô, né? Óbvio. Que aparece em um dos episódios de Bob Esponja.
Eu dei uma pesquisada aqui agora e o nome do episódio eu só achei em inglês, é Welcome to the Chum Bucket, né? Mas provavelmente em português é Bem-vindo ao balde de lixo. Não tenho 100% de certeza se é isso, mas eu acho que muito provavelmente é. Bom, enfim, pelo que eu lembro do episódio, é meio que o seu siriguejo perde uma aposta com o Plankton e o Bob Esponja tem que ir trabalhar no balde de lixo. E se eu não me engano, faz muito tempo que eu vi esse episódio, o Plankton tenta criar uma réplica do Bob Esponja quando ele vai embora. Enfim, eu acho que é isso, mas eu não tenho 100% de certeza. Mas enfim, isso não é importante agora. Tudo isso pra dizer que, né, ele foi inspirado nesse robô que aparece nesse episódio. Apesar de que eu mudei algumas coisas, principalmente as cores, né? Mas alguns outros detalhes, como ali o olho eu não fiz exatamente igual, o nariz eu não fiz exatamente igual. Enfim, entre outras cositas, mas agora que eu falei da cor, né, que eu mudei, tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar também. Pra quem não sabe, pintar é uma das partes que eu menos gosto do processo artístico de criar um desenho, ou pelo menos era a parte que eu menos gostava, porque ao longo desses anos, né, desenhando, enfim, eu acho que eu fui aprendendo aos poucos. O meu problema com pintura é que, na maioria das vezes, eu acho que ela estraga o desenho, porque eu gosto muito de desenho preto e branco. Mas ao longo do meu período desenhando, eu fui aprendendo a usar mais as cores e hoje em dia eu gosto bastante até do processo de pintura. Apesar dele, né, ser um dos processos mais demorados, acredito que vale a pena. Eu acho que eu consegui encontrar uma paleta de cores assim que, pelo menos pra mim, me agrada muito ainda. E, enfim, a tendência é melhorar, né? Cada vez mais. Nesse desenho eu usei duas coisas. Uma que eu não usava há muito tempo e outra que eu nunca usei. A que eu não usava há muito tempo muito provavelmente vocês não viram ainda, né? Óbvio. Porque esse vídeo ele é bem longo e eu não tô falando há tanto tempo assim. Mas assim, enfim, vocês vão ver mais pra frente que eu vou usar um negócio que quem assiste há muito tempo vai lembrar. O primeiro vídeo do canal eu usei essa técnica, que é usar o multiply em uma textura para que a textura fique no desenho. E no caso eu usei a textura de papel. Inclusive, né, é a mesma que eu usei lá no primeiro vídeo, porque eu queria fazer com que esse desenho se parecesse com um pôster. E a outra técnica que eu nunca usei, né, foi usar o halftone, que pra quem não sabe o que é halftone, são esses... Mais uma vez, eu acho que vocês não viram ainda, mas enfim, lá pra metade ou final do vídeo vai ter umas bolinhas bem pequenininhas e tal em algumas partes do desenho, em várias partes do desenho. Esse tipo de técnica se chama halftone e alguns dos meus artistas favoritos eles usam e usavam há algum tempo, mas eu nunca tinha usado. E eu gosto bastante da estética que ele traça assim pro desenho. Obviamente o Instagram caga com a qualidade do desenho ainda mais por causa desses detalhes mais sofisticados, se assim pode se dizer. Mas vale a pena. Eu acho que fica bem mais completo o desenho e eu gosto bastante. Óbvio que muito, tipo assim, em excesso fica meio estranho, mas se tu conseguir usar a quantidade certa, vai ficar muito, muito bonito no teu desenho. Enfim, uma coisa que eu gostei muito de fazer nesse desenho foi a frase ali, né, Bob Esponja. Eu usei uma ferramenta do Photoshop de perspectiva que... Se algum de vocês já tiver mexido no Photoshop um pouquinho mais a fundo, vocês vão conhecer, que se chama Vanishing Point, né? Que, enfim, ele posiciona o que tu escreve dentro dele de acordo com a perspectiva que tu selecionar, a área de perspectiva que tu selecionar. E, enfim, ajuda bastante, assim, a ficar mais correto, mas... tu tem que acertar em qual posição que tu tem que colocar, senão fica meio estranho ali. Eu acho que eu tenha colocado em uma boa posição, então no final ficou legal.
Outra coisa que ajudou a dar mais complexidade pro desenho, assim, foi aqueles bastões coloridos ali que eu botei como se ele estivesse apontando pra frente e controlando aqueles bastões, alguma coisa do tipo assim. Eu acho que deixa o desenho mais... como é que eu posso falar? Com mais coisa, né? Enfim, deixando ele assim mais completo, sim, pode-se dizer. Mais uma vez, né? Enfim, acho que do desenho não tenho muito mais a falar, né? Só recapitulando. Minhas cores mudaram muito desde que eu comecei. Eu acho que eu encontrei uma paleta interessante, ao meu ver. E aos poucos eu tô aprendendo a fazer composições mais interessantes de desenho. Ah, e outra coisa que eu gostei muito agora olhando pro desenho, e provavelmente eu vou usar em outros desenhos, foi o brilhinho que eu fiz ali na ponta da garra dele. Eu acho que ficou bem legal. Se vocês não viram ainda, vocês vão ver em breve. Mas eu gostei muito do brilhinho que eu fiz ali na pontinha da garra dele. Ficou bem fininho, ficou parecendo um brilho real mesmo. Então eu gostei muito. Enfim, aos poucos eu tô aprendendo a fazer composições de desenhos mais complexas, mais interessantes. E esperem mais, óbvio. Tem algumas coisas que eu poderia arrumar pra ficar mais interessante, mas enfim, é desenhando e aprendendo, né? Não tem como melhorar se tu não errar, e errar também é importante. E agora pra finalizar mesmo. No começo do vídeo eu falei que era o meu desenho favorito, mas tipo assim, pra deixar claro, era o meu desenho favorito, mas tipo, muito favorito. Tipo assim, eu tinha todos os CDs. Eu assistia tanto aquilo, eu assistia tanto em looping aquilo, que minha mãe falava que eu ia ficar quadrado. Mas enfim, hoje em dia, como eu falei, eu não consigo mais acompanhar, infelizmente. E quando eu me mudei, eu perdi todos os meus CDs, infelizmente. Mas eu lembro de todos eles, eles estão sempre comigo. E também, essa é a minha primeira fanart, então eu achei justo que como primeira, nada melhor do que escolher um desenho que marcou tanto a minha infância e eu levo como meu favorito até hoje. É isso. Esse vídeo é um pouco mais longo, né? Como eu falei em vídeos anteriores, eu vou fazendo teste ao longo dos próximos meses para ver qual é o melhor estilo de vídeo. Enfim, para mim pegar um modelo definitivo. E como eu falei, ele também é meio longo porque eu demorei muito tempo para fazer ele. E se eu fizesse ele muito pequeno, o ritmo do vídeo ia ficar muito frenético, a speed art ia ficar muito frenética, não ia dar de entender nada, ia ficar ruim. Enfim, eu acho que esse vídeo tem mais ou menos 21, 23 minutos, eu não lembro. Mas enfim, assistam. Digam o que vocês acham de vídeos mais longos aqui embaixo. Sugestões de vídeos, de desenhos, de melhorias que eu posso fazer aqui no canal. Enfim. Deixem um like se gostaram, me sigam nas redes sociais, estão aqui embaixo. É isso, eu acho, não tenho muito mais o que falar, só que aproveitem o resto do vídeo, que espero que vocês gostem. E pensando melhor, eu gosto desse desenho sim. Bom, é isso, eu meio que fui. Valeu, falou, fui!
feel this tide choke my neck and I just wonder why I'm buried in a suit I'd never buy, a suit I'd never buy. Cufflinks